Os números do mercado indicam um crescimento no consumo de grãos e proteínas em todo o mundo. E essa expectativa, ela é uma grande oportunidade de crescimento para a economia brasileira. O crescimento do agronegócio é o fato do Brasil ser visto como o principal país com possibilidade de suprir a crescente demanda mundial de grãos e também de proteínas. Segundo o engenheiro agrônomo e professor pesquisador da USP, da Universidade de São Paulo, o Marcos Fava Neves, ele disse que nós temos de dar atenção para os novos mercados que são fundamentais para o crescimento do agronegócio brasileiro nas exportações mundiais. Mercados que antes não normalmente compravam nada, chegam a movimentar hoje mais de 2 milhões de dólares. O Brasil ele deve ficar atento a países com grande população, poucos recursos produtivos e que estão se urbanizando, pois eles vão representar cada vez mais a chance de expansão para o mercado brasileiro. A China se manterá como um dos países líderes de importantes, principalmente na carne suína agora neste ano. Saiu um documento, análises do Rabobank, aquele banco da Holanda especializado em agronegócio, que mostram para uma necessidade de importação de 2,7 milhões de toneladas pelos chineses, o mesmo volume de outros países, mas a China, que é um país com uma posição importante no mercado mundial de suínos, ele tem visto essa taxa de crescimento de consumo desacelerar nos últimos anos. De 1996 a 2005, o crescimento médio foi de 4%, taxa que recuou para 2,8% de 2006 a 2014. Agora, de 2015 a 2020, o avanço será de apenas 1%. Mas se o ritmo do consumo evolui a taxas menores, os chineses buscam cada vez mais produto com mais qualidade e valor agregado. A produção chinesa, vindo de granjas maiores e mais bem planejadas, deverá crescer aí por volta de 2% ao ano. Custos maiores, questões ambientais e até redução de espaços são empecilhos para uma evolução maior. E diante dessa dificuldade de produção e necessidade de um volume interno de carne suína por volta aí de 56 milhões de toneladas, os chineses deverão abrir mais as portas para novos países. E aí, Brasil, Canadá, México estão nessa lista de países com potencial maior de exportação para a China. União Europeia e Estados Unidos são os líderes em exportações para aquele mercado. A União Europeia, que tinha a Rússia como maior importadora de sua carne suína, se voltou para a China, após os russos banirem a carne suína de suas importações. Nos 10 primeiros meses agora do ano passado, os chineses importaram 1.500.000 toneladas de carne suína da União Europeia. E esse volume supera em 76% o de igual período do ano anterior, de 2005. Na avaliação do Rabobank, a China deverá manter também importações de carnes de frango e bovina agora em 2017. E neste último caso, o crescimento deverá ser fraco devido ao elevado custo da carne e à renda menor. Os países que conseguem colocar a carne suína para alguns nichos de mercado vão continuar obtendo boas vendas para o país asiático. E depois do intervalo, você vai conhecer várias modalidades de cerca viva e vai ficar sabendo sobre agentes poluidores do ar que nós respiramos. É um minutinho só, eu volto já.